As presenças dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, foram perceptíveis no primeiro ano de governo. Uma das primeiras polêmicas que o presidente precisou enfrentar depois de eleito foi o relatório do COAF, que apontava movimentações atípicas do senador Flávio. O filho 01 de Bolsonaro é suspeito de praticar rachadinha, isto é, a devolução de parte de salários dos funcionários, quando ainda era deputado estadual do Rio de Janeiro. As investigações foram suspensas em julho por decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O advogado do senador, Frederic Wassef, afirmou à Jovem Pan em outubro que pediria o arquivamento do caso. Ele justificou a decisão dizendo que foi ilegal o repasse de informações entre o COAF e a Justiça. Então vamos lá. O meu cliente, Flávio Bolsonaro, é vítima de ilegalidades cometidas por agentes públicos. Ele foi vítima de quebra de sigilo bancário e fiscal sem autorização do Poder Judiciário. Eu pergunto, o que existe contra Flávio Bolsonaro? Nada. Ele foi indiciado? Não. Foi denunciado? Não. Foi investigado? Sim. Há quanto tempo? Desde janeiro de 2018 até a presente data. E o que encontraram em favor de Flávio Bolsonaro? Absolutamente nada. 5 meses depois, no entanto, o plenário da Corte decidiu que os órgãos de inteligência, como o COAF, podem compartilhar informações sigilosas sem o aval da Justiça. Em dezembro, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e o próprio senador foram alvos de mandados de busca e apreensão. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que o parlamentar comandou uma organização criminosa e lavou mais de 2 milhões de reais. Ao longo deste ano, o presidente Jair Bolsonaro também teve de explicar as mensagens divulgadas nos perfis dele nas redes sociais. O filho 02, Carlos Bolsonaro, é quem movimenta essas contas, conforme o próprio presidente declarou. O Supremo Tribunal Federal foi alvo dos ataques ao ser representado por uma hiena em um vídeo divulgado por Carlos nas redes sociais do presidente. O vereador também divulgou vídeos do condomínio Vivendas da Barra, onde ele e o pai moram, para negar o envolvimento de Bolsonaro na morte de Marielle Franco. Eu estou aqui na administração no condomínio 3100, na Barra da Tijuca, condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou e que horário que ligou. Vocês percebem que a voz da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65 não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. Nas próprias redes sociais, o vereador atacou diversos integrantes do governo e foi responsável pelas demissões dos ministros Gustavo Bebiano e o general Santos Cruz. Depois de tantas polêmicas, Carlos decidiu excluir as contas digitais em novembro, mas voltou atrás menos de um mês depois. Assim como os irmãos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também foi protagonista de algumas controvérsias ao longo de 2019. O 03 foi criticado por adversários ao ser indicado pelo pai a embaixador nos Estados Unidos. Eduardo negou que a indicação seria nepotismo e a justificou dizendo que já fritou hambúrgueres no país. O deputado também foi alvo de um processo no Conselho de Ética da Câmara depois de afirmar que seria necessário um novo AI-5, caso a esquerda radicalizasse no Brasil. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. Eduardo Bolsonaro também viveu uma guerra no partido pelo qual se elegeu, o PSL, ao disputar a liderança da legenda na Câmara. Ele foi reerguido ao posto em 16 de dezembro, depois de a Justiça ter derrubado uma decisão do Diretório Nacional da sigla que o havia suspendido. Eduardo e outros 13 parlamentares foram suspensos por tentarem afastar o presidente do partido, deputado Luciano Bivar, do comando da legenda. A decisão do PSL, no entanto, foi mais branda do que era desejada por Eduardo, que queria ser expulso. Dessa forma, ele poderia migrar para o Aliança pelo Brasil, sem perder o mandato. O novo partido foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro depois da escalada da crise entre ele e Bivar.
A situação se agravou quando o presidente afirmou que o deputado estava queimado pra caramba, depois de ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal. Bivar é suspeito de fraudar recursos destinados a candidaturas femininas nas eleições do ano passado. Bolsonaro descreveu em um vídeo ao vivo nas redes sociais quais serão os princípios da legenda. Um partido conservador, é um partido que respeita todas as religiões, um partido que dá crédito, né, aos valores familiares, né, é um partido que defende a legítima defesa, né, é favorável à posse de armas de fogo, a porte também, não é para todo mundo, deixo bem claro, desde que tem alguns pré-requisitos, tá certo? É um partido que quer o livre comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico, e o número escolhido é o número 38. Eu acho que é um bom número, né? 38. O Aliança pelo Brasil precisa ser criado até abril de 2020 para poder disputar as eleições municipais. Para isso, são necessárias quase 500 mil assinaturas, recolhidas em todo o país, conforme determina a legislação eleitoral. Bolsonaro pretende recolher as assinaturas de forma eletrônica para acelerar o processo. No entanto, a prática ainda não é aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que exige o recolhimento físico por meio de formulários. No início de dezembro, a Corte admitiu a coleta de assinaturas digitais, mas exigiu uma regulamentação para isso, o que ainda não tem data para acontecer.